Vocês devem estar vendo agora aí, estar vendo a apresentação da Dream. Dream é uma plataforma de solicitação de prescrição, geração, né, da prescrição e compra de uma plataforma para compra de medicamentos CBD, ok? E vou explicar o quanto ela pode ajudar a gente a cuidar dos nossos pacientes e termos um resultado com isso. Só para apresentar a Dream, tenho que dizer que a Dream é uma plataforma internet, tá? Ela foi criada pelo Grupo Econ Participações, e o Grupo Econ Participações já desenvolve tecnologias e serviços para a área de saúde desde 1998. Em 2018, nós fomos reconhecidos pelo Banco Mundial, pelo órgão do Banco Mundial em Washington, chamado IFC, International Finance Corporation, como uma das empresas mais inovadoras do mundo na área de tecnologia em saúde, né? E a Dream nasce, ela é uma spin-off, que a gente diz, né? Uma empresa que surgiu do Grupo Econ, que desenvolve vários tipos de tecnologia, desde equipamentos laboratoriais, softwares para gestão de crônicos e outras ferramentas que auxiliam a área de saúde. Os problemas que nós resolvemos com a Dream, né? Qual é o objetivo da Dream? Os problemas que nós resolvemos dizem respeito à impossibilidade de prescrição por profissionais de saúde em geral. Não é qualquer profissional que pode prescrever. E, às vezes, até o médico que poderia prescrever, os médicos podem prescrever, né? Como os odontólogos também, mas, às vezes, não tem a experiência e nem quer ir a fundo nesse tema e quer mas quer dar a oportunidade de os seus pacientes poderem utilizar esses medicamentos, também podem utilizar essa plataforma. A plataforma Dream, então, ela é voltada para você, terapeuta, tá? Que não pode prescrever, mas utilizando a plataforma, você vai ver que preenchendo uma anamnese junto ao seu paciente, né? Essa anamnese vai ser analisada através do sistema da Dream, vai gerar, através dos protocolos, uma prescrição médica que vai ser analisada pelos médicos prescritores da plataforma e vai gerar uma prescrição médica a baixo custo, né? Já falando de valores, hoje, R$150 uma prescrição, o seu paciente vai receber o link para pagar essa prescrição e para poder comprar um medicamento. E quando ele faz isso, você, terapeuta, está recebendo pela prescrição, porque você ajudou a preencher essa anamnese, e você recebe pela compra dos medicamentos que ele realizou, medicamentos importados, que normalmente vêm dos Estados Unidos, e a maior parte dos medicamentos que estão na plataforma vem de empresas dos Estados Unidos. A CB Pharma é uma empresa também que está lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, para poder trazer esses medicamentos para os pacientes, né? Poucos médicos fazem prescrição, hoje é complicado, você tem milhares de pessoas procurando como fazer para usar isso, então, pessoas que têm insônia, que têm depressão, que têm ansiedade, né? Isso falando em doenças de cunho emocional, mas você tem doenças neurodegenerativas, você tem uma série de situações, né, em que podem ser interessantes, artrose, dores, né, esses medicamentos vocês vão, a Bárbara vai ter oportunidade de explorar um pouco com vocês isso, né, quando é que que tipo de paciente, para mim, é interessante para que eu possa fazer uso terapêutico usando os canabinoides e o quanto eles podem ajudar. Os custos elevados dos medicamentos, né? Hoje, você tem se a pessoa for comprar, fazer o processo, o médico receita um medicamento canabinoide. Para ela conseguir fazer esse equipamento chegar hoje nas mãos delas, sem uma plataforma como a Dream, pode ser que ela tenha dificuldades, porque ela tem que fazer a importação do equipamento, do medicamento, ok? Burocracia, hoje você tem que preencher uma documentação Anvisa para poder ter autorização da importação, e a Dream, a gente vai ver na sequência, quebra com essa dificuldade toda
compra e uso dos medicamentos, né, da prescrição. E a falta de informação. Esses são problemas que hoje acontecem no uso desses medicamentos no Brasil. Com o tempo, obviamente, isso vai sendo quebrado, essas dificuldades, né? Como a Dream vai fazer agora e vai mostrar para vocês que a gente consegue resolver isso. A falta de informação é algo recorrente, né? Ainda no Brasil, a gente tem a dificuldade das pessoas entenderem o que é o medicamento canabinoide, que não tem a ver com a maconha propriamente dito, não se discute regulamentação do uso desse entorpecente, da droga ou não. Na verdade, os medicamentos CBD, como a Bárbara e os médicos vão falar sobre isso, eles são extraídos lá daquela planta, não significa que eles têm os mesmos efeitos exatamente igual ao que acontece. Eles são, na verdade, os princípios ativos saem da planta. Bom, em função dessas dificuldades, são quais as facilidades que a gente traz, qual é a solução que a gente traz? A solução que a Dream traz, as soluções que ela traz, é justamente para eliminar essas dificuldades que as pessoas têm, esses problemas que se encontram, né, no uso de medicamentos CBD. Para os profissionais de saúde, né, é o seu caso, né, é a possibilidade de solicitação de prescrição para os seus pacientes. Então, você pode utilizar a plataforma para poder solicitar a prescrição para o seu paciente, né? O psicólogo, o terapeuta pode fazer a solicitação da prescrição e isso vai acabar através do preenchimento de uma anamnese que o profissional de saúde faz na plataforma, permite que seja gerada a prescrição pelos médicos da plataforma. Os médicos dão apoio. Se precisar, eles vou mostrar para vocês posteriormente. Os médicos podem interagir, o profissional pode interagir com os médicos da plataforma. Ok? Retorno financeiro para os profissionais é uma renda adicional. Educação continuada sobre medicamentos canabinoides. Então, uma vez que você é um profissional de saúde credenciado da plataforma, você vai ter educação continuada sobre o tema, produzidos pela própria Dream, plataforma, ou pelas indústrias que vão fornecer material de educação continuada sobre o tema. Treinamento para a utilização da plataforma. Para os pacientes, quais são as facilidades que ela proporciona, a plataforma Dream? Acesso facilitado ao tratamento com CBD, acesso a preços justos à prescrição. Hoje, se você for comprar uma prescrição médica, né, for fazer uma consulta com o médico para ter a prescrição, você vai pagar aqui no Brasil, depende da região que você esteja aí, do país, você vai pagar em torno de 350 a 400 reais uma prescrição, sendo que na plataforma Dream você vai pagar, você paciente, 150 reais, tá? Então, sobra dinheiro para poder investir no medicamento e conseguir tê-lo na sua casa, né? Aliás, eu vou pedir um favor, se vocês puderem dar um joia, um like lá depois, né, na nossa apresentação, ela vai ficar disponível, inclusive, na internet, tá? E vocês têm a oportunidade de escrever agora nas mensagens. Eu vou pedir para vocês, enquanto eu vou apresentando, vocês colocarem aí o nome de vocês, da cidade de onde estão assistindo a live e qual é a sua profissão. Vamos ficar felizes de saber um pouco mais sobre você, ok? Então, nós temos aí o parcelamento das compras de medicamentos pelos pacientes, a desburocratização para a compra de medicamentos. O paciente não vai ter ter que interagir com a Anvisa, interagir com o fisco, com a Receita, nada disso, nada. Ele simplesmente compra o medicamento e todo o processo ocorre de forma transparente. Acompanhamento da saúde e uso dos medicamentos através da plataforma, né, com apoio, com
que a plataforma oferece para os profissionais de saúde. Para os fornecedores, né? Quais são as vantagens? Quem são os fornecedores? A Bárbara, por exemplo, é um dos fornecedores, né? A CB Pharma, ela vai se apresentar na sequência, é um dos fornecedores das indústrias americanas que estão aqui no Brasil, representadas, fazendo a importação lá dos Estados Unidos ou de outros países para poder disponibilizar, né, o produto para os pacientes. Para os fornecedores, então, quais são as facilidades da plataforma? Acesso a milhares de profissionais de saúde que prescrevem. Então, nós temos na plataforma médicos que utilizam, por exemplo, a plataforma e odontólogos para poder prescrever para os seus pacientes. Wagner, ela não poderia, o prescritor não poderia, ou já não prescreve, por que ele utilizaria a plataforma? Ele utiliza a plataforma porque a plataforma gera para o seu paciente o link para que ele possa comprar, escolher de quem ele vai comprar o medicamento. Tá? A partir do momento que ele escolhe e compra o medicamento, a prescrição do médico é gerada. Né? Para os fornecedores, também a facilidade de acesso a milhares de profissionais de saúde, como você, tá? Que solicitam a prescrição. Né? Então, nós temos na plataforma as pessoas que são credenciadas já e que prescrevem, e na grande maioria nós temos os milhares de profissionais de saúde que solicitam a prescrição através da plataforma, interagem com os médicos da plataforma. Né? Desburocratização Anvisa, apoio aduaneiro e de meios de pagamento automático ao exterior são alguns dos apoios que a gente oferece e vai oferecer aí no decorrer do tempo para os fornecedores, ok? As questões legais, né? Mas eu posso ter medicamentos CBD vendidos no Brasil? Desde 2020 já está pacificado essa questão. Existem hoje cerca de 2 milhões, o ano passado foi cerca de 1,5 milhão de pessoas que compraram medicamentos CBD, né, de outros, de fora do país, importaram, né? E plataformas como a Dream e fornecedores como a CB Pharma e grandes outros que estão dentro da plataforma têm a oportunidade de fazer com que essas resoluções de 2020 e 2022, isso tudo vai estar disponível para vocês online depois, tá? Essa live, dá as diretrizes de como isso funciona, de como é que o processo funciona de importação. Mas a pessoa não vai, com o uso da plataforma Dream, se preocupar com isso. Tudo ocorre de forma transparente, né? Ela compra e chega na casa dela. Como é que funciona a remuneração pela Dream, né? Bom, a Dream, a partir do momento que ela tem o profissional credenciado na plataforma, você esteja credenciado na plataforma, cada vez que aparece um paciente, tá? Que inclusive muitos, milhares, podem ser direcionados pela própria Dream para que vocês possam atender, são pessoas que estão interessadas em fazer uso do medicamento, né? E que tem a ver com a sua profissão, então se você é psicólogo, né, ou terapeuta, e você tem pessoas ali com problema de ansiedade, de insônia, TDAH, né, se você é um psicólogo, e você tem essas situações, você vai ter pessoas sendo direcionadas pela Dream para que você possa atendê-las, né? Hoje nós temos uma demanda grande de mais ou menos 13 mil pessoas mês que ocorrem no Brasil e que não sabem para quem recorrer, né? A partir do momento que você se credenciou, que você recebeu treinamento, para que mexa na plataforma, opere a plataforma, que você recebeu treinamento para digitar, preencher uma anamnese, né, do paciente, tá? E essa anamnese acabou gerando uma prescrição, essa prescrição, sobre a prescrição médica, você recebe R$25, tá? Pelo trabalho que você teve ali na plataforma de poder fornecer os dados do paciente, preencher a anamnese. Tá? E você tem mais 5 a 10%, depende do fornecedor, né,
você tem uma remuneração em cima do medicamento que foi adquirido pelo paciente. Tá? Mas, Wagner, quanto isso representa de dinheiro, né, para mim, de remuneração, no final das contas? Em média, você vai ter R$ 66,90, é uma média que a gente tem tido na plataforma, de ganho por cada primeiro atendimento que você faz. Então, se você fizer 10 atendimentos no mês, né, você está começando agora, você vai ter ali uma média de R$ 669 de remuneração. Na média, porque as pessoas continuam fazendo uso contínuo do medicamento, né? Então, você acaba tendo, na média, mesmo que você não está atendendo esse paciente no mês a mês, você tem uma média de remuneração recorrente por paciente na carteira, né, os dados que nós temos hoje da plataforma, de R$ 29. Isso significa que se no ano você atende 100 pessoas, né, com uso de canabinoides, você tem ali quanto? 2.900 vezes 12 né, é o que você tem de remuneração mensal, anual, né, pelo uso dos seus pacientes, a adesão deles ao medicamento. Tá? Então, isso pode gerar uma boa renda. O credenciamento, tá? O credenciamento, ele envolve o quê? Capacitação, você é uma vez só, investimento único, embora você vai, a partir dali, receber aulas constantes e permanentes sobre o tema, tá? Você vai ter acesso à plataforma e vai poder ter a indicação de pacientes e a remuneração que nós citamos. Você, para poder fazer o credenciamento, você tem um valor único de R$ 640, que podem ser parcelados, tá? E o parcelamento, então, e o credenciamento envolve o quê? Capacitação para solicitar prescrição, acompanhamento de pacientes pela plataforma, educação continuada sobre medicina canabinoide fornecida pela Dream e pela indústria. Tá? A boa notícia é que depois de uma longa conversa, né, com a Sintalpar e o que a gente fez de melhor para possibilitar as primeiras centenas de credenciados aí, de profissionais de saúde a utilizarem a plataforma, a gente criou uma condição especial de valores, tá? Então, para quem está participando hoje da live, tá? E tiver interesse em adquirir o credenciamento, tá? Eu vou passar para vocês aqui, vai ser... Eu vou pedir para colocar depois na tela aí, ou a gente fornece através da mensagem. Vocês vão poder entrar em contato com um WhatsApp, tá? Que eu vou passar para vocês, e através desse WhatsApp vocês vão pagar aí R$ 224. Então, é um desconto significativo. E se você já é um associado do Sintalpar ou do Conatese, tá? Um daqueles 3.500 terapeutas que estão entrando para a plataforma, vocês têm a oportunidade de pagar R$ 192, esses dois valores pagos parcelados, tá? Para o credenciamento, né? Para que vocês tenham aí os cursos e começar já imediatamente a poder usar a plataforma para obter prescrição para os seus pacientes e o uso do medicamento, né? Tá? Existe um dashboard para acompanhamento da remuneração, então, no aplicativo que você tem lá no celular, você pode acompanhar facilmente os seus ganhos aí, em função da adesão dos pacientes ao tratamento. Tá? Eu termino por aqui, volto daqui a pouco, né? E vou passar a palavra para a Bárbara. Sem antes, não vou informar aqui para vocês o WhatsApp, que é o 41, se tiver a chance de anotar aí, anote. Depois isso vai estar colocado também na tela para vocês, mas vamos lá. É o 41 3798 3798 5589 5589.
Então, anotem lá, 41 37 98 5589. Quando entrarem em contato no WhatsApp, solicitem, né, o cupom e o link para poder fazer a aquisição nessas condições do credenciamento que eu citei para vocês, ok? Vocês vão se tornar um credenciado e é a forma que temos de fazer com que hoje milhares de pessoas possam ser drenadas aí para os profissionais como vocês, que vão estar capacitados a utilizar a plataforma para auxiliar essas pessoas a terem acesso aos medicamentos CBD, né? E vamos lá. Então, eu vou interromper aqui a apresentação. E vou convidar a Bárbara para assumir aí a fala. Olá, Bárbara. Oi, boa noite, obrigada aí. Vou compartilhar aqui a minha tela também. Só um momento que não está aparecendo a opção aqui. Estão conseguindo ver a apresentação? Perfeito. Então, apresentar a CB Pharma para vocês, né? Então, eu sou a Bárbara, né? Sou diretora técnica aqui na empresa, então eu sou responsável por toda essa parte científica que envolve aí os produtos à base de cannabis. Apresentar a CB Pharma, né? Então, nós somos uma empresa farmacêutica brasileira, nós somos aqui de Santa Catarina, e nós trabalhamos constantemente para buscar o que há de melhor com relação à pesquisa clínica e científica sobre os canabinoides. Nós atuamos através de parcerias internacionais, então o nosso fornecedor é nos Estados Unidos, todo o nosso laboratório fica lá, nosso produto é produzido lá e a gente faz essa importação desses medicamentos conforme o que a regulamentação da Anvisa permite, né? Como o Wagner aí comentou. E falar então sobre cannabis, né? O que é esses medicamentos à base de cannabis medicinal? Então, consiste no uso dessa planta, que é chamada de cannabis sativa, para fins terapêuticos em que existe um acompanhamento médico e para doenças em que existe uma comprovação da segurança e da eficácia dessas moléculas. E quais são essas moléculas, né? Então, a planta, ela produz fitocannabinoides, que os mais conhecidos são o CBD, que é o canabidiol, e também o tetrahidrocannabinol, que é o THC. Porém, existem mais de 120, inclusive aqui na CB Pharma nós trabalhamos, então, com 4 canabinoides, não só o CBD e THC, mas também o CBG, que é o canabigerol, e o CBN, que é o canabinol. Depois, quando eu apresentar o produto, eu vou falar um pouquinho melhor deles. Mas falar, então, dos principais, né, que é o CBD e o THC. Falar um pouquinho das propriedades deles, que a gente consegue entender quais vão ser as aplicações desses canabinoides. Então, o CBD, ele não altera a percepção da realidade em nenhuma dosagem. Então, você pode tomar uma quantidade, né, toda a quantidade do mundo de CBD que você não vai ter nenhum tipo de alteração da percepção. E quais são as principais propriedades dele? Então, potencial anti-inflamatório, então tratamento de doenças autoimunes, por exemplo, o CBD é muito recomendado. Ansiolítico, né, então ansiedade ou outras questões associadas a esse potencial ansiogênico, né, que pode estar presente. Antiepilético, né, então a epilepsia ou outros tipos de doenças que levam a convulsões, como por exemplo as convulsões do autismo, também o CBD tem uma ótima atuação, a gente já tem um nível de evidência científica muito grande para essa propriedade. Neuroprotetor e também um antioxidante, então essa propriedade vai ser bem interessante no tratamento de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson, a esclerose múltipla. O CBD tem uma atuação bem interessante, ele reduz essa neuroinflamação que existe no sistema nervoso. Além disso, ele é antidepressivo, né? Então não só depressão, mas outros processos que têm esse humor mais deprimido. Antipsicótico, então tratamento de esquizofrenia ou outros tipos de psicose, e além disso o CBD ele balanceia os efeitos adversos do THC. Agora falar um pouquinho sobre o THC.
Ele é a molécula que é utilizada e buscada no uso recreativo, né, que tem essa capacidade de alterar a percepção da realidade, mas eu enfatizo sempre que a intenção do uso medicinal do THC nunca vai ser alterar a percepção da realidade desse paciente. Existem maneiras de a gente evitar com que isso aconteça, como, por exemplo, a dose. Então, a gente vai utilizar doses muito baixinhas, sempre associadas com o CBD, que vai balancear esse efeito adverso. Então, o THC, a gente já sabe que ele é uma molécula extremamente segura e que, né, como opioides, por exemplo, zolpidem, benzodiazepínicos, também podem levar à alteração da percepção, mas não é a intenção do tratamento e a gente não vai fazer com que isso aconteça. Quando a gente fala das propriedades do THC, a gente fala principalmente do potencial analgésico que ele tem. Então, hoje, a dor neuropática é a doença com maior nível de evidência científica para a cannabis como um todo, mais até mesmo do que a epilepsia, que todo mundo aí ouve falar. E na dor neuropática, a gente traz muita importância do uso do THC, normalmente sempre associado junto com o CBD. E além disso, ele vai melhorar o humor, então ele é um coadjuvante de um CBD num processo depressivo. Relaxante muscular, o que potencializa esse efeito analgésico. Sedativo também, então tratamento de insônia. É bem interessante a gente ter uma associação do THC, dependendo do caso do paciente. Antiemético, então pacientes que têm náuseas e vômitos, principalmente refratárias à terapia convencional, então falando de pacientes oncológicos, em muitos casos, a gente também já tem um nível de evidência científica bem relevante com relação ao THC para esses casos. Estimula o apetite, mas esses estímulos do apetite são em doses maiores, então às vezes o paciente fica preocupado, nossa, o meu médico me prescreveu THC, será que eu vou engordar? Não, normalmente só se você utilizar uma dose realmente mais elevada, que é o caso de pacientes oncológicos que têm essa cachexia e que sim pode ser interessante. E além disso, ele reduz a espasticidade muscular. Então, tratamento de doenças, por exemplo, a esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, também é muito interessante o THC. Inclusive, né, o único produto registrado que a gente tem hoje no Brasil é o Mevatil, né, que é um produto aí de um valor, né, de R$3.000 o frasco, né, bem inacessível, mas é o único produto hoje de cannabis já registrado pela Anvisa, e ele é um produto de CBD com THC na proporção de 1:1 e registrado para o tratamento de esclerose múltipla. Então, se é registrado, é porque já tem um nível de evidência científica realmente muito significativo. E como que a cannabis atua no organismo, né? Então, para a gente entender isso, nós temos que conhecer o sistema endocannabinoide. Então, da mesma forma que a gente tem sistema nervoso, respiratório, cardiovascular, nós temos um sistema que produz canabinoides no nosso organismo, que são substâncias muito parecidas com as encontradas na planta, que são chamados de endocannabinoides. E como é que funciona esse sistema endocannabinoide? Qual que é a função dele? Então, a gente tem diversos processos fisiológicos no nosso organismo, a cognição, o apetite, a dor, a memória, a inflamação, a atividade motora, o estresse, e por diferentes motivos, às vezes eu estou me alimentando mal, estou dormindo mal, estou com alguma doença associada, esses processos fisiológicos, eles ficam desequilibrados, e é o sistema endocannabinoide que vai produzir esses endocannabinoides, que é a anandamida e o 2-AG, substâncias então muito parecidas com as da planta, que vão atuar no que a gente chama de homeostase, então eles vão atuar nesses processos principalmente a nível de neurotransmissor, então sistema nervoso central, e citocina pró-inflamatória, sistema imunológico. Então, vão atuar nesses principais sistemas para regular esses processos. E qual que é o princípio do tratamento com a cannabis, com os canabinoides? Então, já existem bastante evidência também mostrando que quando a gente tem uma doença crônica que afeta ou o nosso sistema nervoso ou o nosso sistema imunológico, neurotransmissor ou citocina pró-inflamatória, o nosso sistema endocannabinoide ele vai ficar desequilibrado, porque ele vai ficar produzindo endocannabinoides para regular aquele processo, mas aquele processo ele está desregulado de forma crônica, né? Então não vai dar conta, vai ficar produzindo e nunca vai ser suficiente. E então o nosso sistema ele entra no chamado síndrome da deficiência clínica endocannabinoide. Essa síndrome já também tem um embasamento científico bem interessante, e aí que mostra que nessa síndrome entra a importância da suplementação com os fitocannabinoides, que são aqueles presentes na planta.
Então, quais são as indicações do tratamento com os fitocannabinoides? Doenças neurológicas, então epilepsia, autismo, Alzheimer, Parkinson, as escleroses, tanto a múltipla quanto a lateral amiotrófica, as dores neuropáticas e outros tipos de doenças também. Doenças psiquiátricas, então, tanto as neurológicas quanto as psiquiátricas, a gente vai ter uma alteração de nível de neurotransmissores, né? Então, vai ser benéfico. Então, ansiedade, insônia, o TDAH, a esquizofrenia, o TEPT, a depressão e as doenças inflamatórias também. Tanto as autoimunes quanto outros tipos de inflamação crônicas e as dores. Tanto a dor derivada de um processo inflamatório, quanto a dor derivada do sistema nervoso, nessas dores neuropáticas. Então, a gente vê que parece que a cannabis é uma panaceia, né? Que trata tudo, desde do Alzheimer até a dor, até a inflamação lá na unha do pé, mas é realmente entendendo o sistema endocannabinoide, essa modulação de neurotransmissores citocina, que a gente começa a entender essas aplicações. E já existem hoje mais de 20 mil artigos científicos publicados mostrando o potencial científico da cannabis, né? Que a gente tem ali um link, mas esse slide aqui não vai ser compartilhado, mas qualquer coisa vocês também podem estar entrando em contato com a Dream para estar tendo acesso a esses estudos, né? A gente sempre vai estar disponibilizando isso para vocês terem acesso. E falar um pouquinho sobre tipos de extratos que a gente tem, para depois apresentar os produtos, que eu acho que fica um pouquinho mais claro de entender os produtos. Então, existem 3 tipos de extratos de cannabis disponíveis no mercado, que é o Full Spectrum, o Broad Spectrum e o isolado. O Full Spectrum, ele é um extrato que ele contém tudo o que tem na planta, tá? Mas como assim tudo, né? Se eu estou utilizando CBD, como é que é tudo? Um óleo de CBD Full Spectrum, ele tem a concentração majoritária de CBD, então aquela concentração, por exemplo, 3.000 miligramas, 10%, ela é de CBD, então a grande maioria daquele óleo é de CBD, mas existe um pouquinho, né, uma misturinha ali, um temperinho dos outros canabinoides, que vai ser muito importante, porque esses canabinoides vão levar ao sinergismo, que eu vou falar um pouquinho depois também sobre isso, tá? Então, o extrato Full Spectrum, ele tem até 0,3% dos outros canabinoides, incluindo o THC, que é uma concentração muito baixinha, que não tem nenhuma capacidade de causar alteração da percepção, nem que o paciente tome o frasco inteiro de uma vez, tá? Uma concentração realmente muito segura e muito importante por conta desse sinergismo. O Broad Spectrum é a opção para quem não deseja nenhuma concentração de THC, então ele retira esse THC, mas mantém os demais canabinoides, então eu acabo tendo essa sinergia, e é interessante para pacientes atletas, não sei se alguém aqui acaba trabalhando com esse público, mas os atletas, eles têm esses exames de doping, e o THC, ele ainda é considerado doping, os demais canabinoides não. E o isolado, a gente pode isolar qualquer canabinoide, mas o mais comum é a gente ter o isolamento do CBD, né, utilizando ele de forma isolada também pode ser uma opção. E por que é importante a gente utilizar o Full Spectrum ou o Broad Spectrum, né, que tem esses outros canabinoides? Então, lá na década de 90, quando os pesquisadores estavam estudando o sistema endocannabinoide, descobrindo os fitocannabinoides, o que é muito comum de acontecer na ciência, a gente descobre uma molécula numa planta, a gente isola e sintetiza. Então, muitos dos medicamentos que a gente tem hoje, um dia vieram de uma planta, ou pelo menos a molécula precursora veio de uma planta. E foi isso que eles tentaram fazer com os canabinoides, mas eles viram que quando se isolava o canabinoide, ele não apresentava bons resultados terapêuticos. E eles foram entender o porquê, e é por conta dessa complexa interação que existe entre todas essas moléculas. Então, eu utilizar o CBD junto com um pouquinho de CBG, CBDV, CBC, né, flavonoide, terpeno, que são substâncias aí responsáveis pelo aroma, pelo cheiro, é muito importante. E os estudos, eles mostram que quando se utiliza o CBD isolado, não é que ele não funcione, ele até vai funcionar, mas eu preciso de doses 4 vezes maiores para estar atingindo os benefícios clínicos em relação ao full spectrum. Isso só vai impactar no aumento do custo para o paciente e também na incidência de possíveis efeitos adversos. Um pouquinho sobre a evidência científica desse efeito em torragem, né? Então, aqui é uma meta-análise, que é o nível de evidência científica mais alto que tem, que comparou o CBD Full Spectrum com o isolado, e mostrou, então, que o grupo que utilizou o Full Spectrum, 71% teve as crises convulsivas controladas, né? Então, aqui, um grupo de epilepsia grave refratária,
utilizando uma dose menor, e o grupo que utilizou isolado, só 36% teve essas crises controladas, inclusive utilizando uma dose maior e também com uma maior incidência de efeitos colaterais. E apresentar nossa linha de produtos para vocês, tá? Então, a gente trabalha com algumas linhas. A primeira linha é a nossa linha de CBD Full Spectrum, que a gente tem 4 concentrações, é a nossa linha que mais acaba tendo saída, né? Então, 4 concentrações para atingir diferentes perfis de paciente, de 500, 1.500, 3.000 e 6.000 miligramas, tá? E aqui também a gente tem demonstrado a concentração por miligrama por ml e também miligrama por gota, tá? Que acaba facilitando ali nos cálculos para posologia. Essas concentrações, elas ficam mais uma questão financeira para o paciente, porque indifere se é por conta da posologia, o que vai mudar mesmo é a quantidade de gotas que ele vai utilizar por dia, e aí a questão financeira, né? O frasco que tem uma concentração maior tem um preço mais elevado, mas ele tem um custo-benefício muito melhor, ele vai durar muito mais tempo. A gente tem também a nossa linha de CBD Broad Spectrum e isolado, então que não contém THC. O Broad, então, que contém as outras moléculas, ele é de 1.500 miligramas, então uma dosagem mais intermediária, e o isolado, ele é de 6.000 miligramas, justamente porque quando a gente utiliza o isolado, doses maiores são necessárias. A nossa linha de THC Full Spectrum, então a gente tem um produto rico em THC, né, então com concentrações maiores, que vão ser indicadas principalmente para o tratamento de dor. Então ele tem CBD junto com THC, 3.000 miligramas, 2:1, né, então essa proporção, que eu tenho 2.000 de CBD para 1.000 de THC. É muito importante essa proporção, normalmente proporções até maiores de CBD do que THC, porque assim eu evito que o meu paciente tenha alteração da percepção, né, então eu venho com essa dosagem, o CBD balanceia o efeito adverso do THC e eu tenho o sinergismo do efeito dos dois, principalmente no tratamento da dor. A gente tem também 2 produtos aqui que são com canabinoides diferentes, né? O CBD e o CB Night, né? O CBD é esse amarelinho, que ele é CBD junto com CBG, que é o canabigerol, um outro canabinoide, 1:1 por porção, né? 2.400 miligramas. Esse produto, por que ele é CBD? Porque ele é indicado para o tratamento do TDAH. Tá? Então, o CBG ele é um canabinoide que ele é muito interessante para aumento do foco e da concentração, sem ser estimulante. Então, não tem aquele efeito Ritalina, por exemplo. Né? Ele é um medicamento bem mais, um efeito ali, mecanismo de ação muito mais sutil com relação a isso, mas que tem ótimos resultados. E o CB Night é o nosso produto de CBD com CBN, que é o canabinol, que é um produto indicado para o tratamento da insônia, né? Junta aí o CBD, que tem um efeito bem interessante, com o CBN, que é um indutor do sono maravilhoso. Ele é 2:1, né? 2:1, 3.000 miligramas. E a gente tem também produtos de balinha de goma, que são os gummies Full Spectrum também. A gente tem tanto o gummy de CBD quanto o gummy de THC. Esses produtos são interessantes para crianças, por exemplo, que têm dificuldade na ingestão do óleo, autistas que têm uma certa dificuldade. Então aqui a gente traz o gostinho, né, o de CBD de frutas vermelhas, o de THC de cereja. Então acaba facilitando essa administração. O de CBD ele tem 25 miligramas por balinha, que é uma dosagem bem interessante, a gente utiliza em bastante patologias. E o de THC ele tem 10 miligramas por balinha. E a gente tem os nossos produtos tópicos também. O creme hidratante de CBD de 300 miligramas, ele é indicado para lesões inflamatórias da pele. Então, dermatite, psoríase, eczema, essas questões que, né, levam a essa inflamação cutânea mesmo da derme, ele é bem interessante. Ele reduz a coceira, reduz a incidência de feridas. E a gente tem também o nosso gel massageador Rolon de CBD de 1.500 miligramas. Esse produto é indicado para o tratamento de lesão muscular e articular. Então, a gente até fez ele um pouquinho nessa pegada mais esportiva, justamente para atingir esse público. Ele é bem interessante, ele é um massageador ali local, você faz a aplicação ali no local mesmo, para fazer a liberação muscular, ele já começa a agir, já tem esse efeito anti-inflamatório ali local. E falar um pouquinho dos nossos produtos, né? Então, todos os medicamentos são certificados, todo o controle de qualidade é padrão ouro. A gente prioriza o tratamento com medicamentos full spectrum e temos também um custo-benefício bem interessante.
E falar um pouquinho da qualidade também, né? Então, a gente sempre faz uma análise muito grande do fornecedor que a gente trabalha lá nos Estados Unidos, e nosso fornecedor, ele é vencedor de um prêmio, né, em 2022, como o melhor fornecedor white label, né, que esses fornecedores que fazem questões de que você coloca a empresa ali, né? Então, sem rótulo, no caso, né? Então, ele ganhou esse prêmio e é fabricado nos Estados Unidos. Né, todos os nossos produtos também são sem alteração genética, são de forma natural e orgânica, então a gente tem um certificado GMP, que é de boas práticas de fabricação. Aqui são os nossos certificados com relação ao compliance e o registro do FDA do laboratório, né, o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos. E todo o nosso controle de qualidade é realizado através de HPLC, que é o padrão ouro para realizar esses testes, e então a cada lote é testado perfil e concentração dos canabinoides e ausência dos contaminantes. É muito importante que vocês, como prescritores, como pacientes, saibam da importância desse certificado de análise, né, das empresas que vocês estão trabalhando, que elas realizam esses certificados e que deixam isso disponível e que sejam certificados aí qualificados, né, e que mostrem que não tem contaminante e que realmente tem a concentração que diz ter na embalagem. Aqui é como eles são apresentados, também ele tem o link para acessar os nossos certificados. Todos os nossos produtos também não contêm alérgenos, são 100% orgânicos, veganos, né, não transgênicos e também sem glúten. Aqui são os certificados com relação a essas ausências de esses contaminantes. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Muito elucidativo. E com bom. certeza nós teremos outras lives onde a gente vai ter oportunidade de explorar mais detalhes sobre o CBD, né? Uhum. Lembrando-se o seguinte, que você, quando vai... você não vai fazer a prescrição, né? Você terapeuta, você fisioterapeuta, você psicólogo, você vai fazer o quê? Você vai preencher uma anamnese, e essa anamnese vai auxiliar a definir o medicamento pela equipe médica prescritora da plataforma, ok? Eles vão interagir contigo se necessário e vão gerar a prescrição para o paciente, tá? Que pode adquirir o medicamento. Adquirido o medicamento vai chegar na casa dele e todo o processo burocrático e de importação e tudo se torna transparente, tá? Eu não sei se nós tínhamos convidado a Roseli Fátima, né? Presidente do Sintalpar, para falar, mas eu acho que ela não conseguiu, ela estava em Santa Catarina, eu estou recebendo aqui mensagem que ela estava em Santa Catarina. Roseli, não sei se está presente, acho que não conseguiu, está ali, mas não conseguiu entrar. Né? Estava com problema lá de eletricidade, inclusive, acho que teve problema de chuvas. Então, eu gostaria de passar a palavra, né, para o doutor Eugênio Azeredo, que eu estou vendo ali, né, e prazer, gostaria que você pudesse falar um pouquinho, Eugênio. O doutor Eugênio, ele é cardiologista, faz uso da aplicação do CBD em seus pacientes também, além de ser médico prescritor da plataforma. Então, eu gostaria que você pudesse dar algumas palavras sobre o que um cardiologista utiliza hoje, né? Que tipo de paciente... Boa noite, estão me ouvindo? Tudo certo? Boa noite. Vamos lá, prazer. Então, é o seguinte, antes de mais nada, então, estou muito feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade, e o que foi separado e, assim, focado para que eu conversasse o que é, afinal, o CBD. Então, lógico, a Bárbara falou com muita propriedade, fez um pupurri muito interessante de produtos e como funciona o CBD, mas eu quero entrar, assim, numa parte que, inclusive, às vezes pode parecer uma parte mais difícil, mais árdua, que é como realmente é o CBD, como funciona, que essa parte a gente chama na medicina de farmacologia. A farmacologia é uma área muito complexa. Então, assim, para você conseguir simplificar o que é complexo, então, desde antemão, assim, eu peço uma licença poética, que foi a forma que eu consegui fazer uma visão global
mas que fosse útil, que fosse possível, que fundamentasse conceitos para quem ainda não está dentro do entendimento geral do medicação, conseguisse entender aonde que a gente está entrando e conseguisse ter uma visão bem aqui, isso aqui eu posso fazer, isso aqui não dá para fazer, ter uma direção. Então, assim, na realidade, o que aconteceu? Na década de 60, 70, 90 para cá, foi identificado o tal do CBD. Eugênio, o que é o tal do CBD? O CBD, que é o foco que eu quero conversar, ele é um local onde tem uma chavinha, é um local onde tem um encontro de neurotransmissores, ele é um sítio de encontro de substâncias. Por que eu estou dizendo isso? Porque como nós temos vários sistemas no corpo, sistema imunológico, sistema digestivo, sistema nervoso, também agora está bem esclarecido que nós temos um sistema também, que é um sistema de regulação, que é o sistema endocannabinoide. Mas, Eugênio, onde é que está a materialidade? Onde que está localizado esse sistema endocannabinoide? Aonde ele está? Então, isso também vou fazer duas divisões. Os lugarzinhos onde estão localizados o sistema endocannabinoide e depois a parte um pouquinho microscópica disso, só para a gente conseguir posicionar-se, situar-se um pouquinho. Eu não fiz como a Bárbara fez uma aulinha mesmo, porque eu pensei, puxa, 9 horas da noite, quero fazer a coisa mais simples possível e que tenha consistência, mas aquelas informações fiquem. Então é o seguinte, aqui, o que eu estou mostrando aqui? Esse aqui é um corpo humano, e aqui no corpo humano tem as partes, por exemplo, na cabeça, que a gente vai chamar no encéfalo, tem vários lugares dentro do encéfalo onde tem receptores do CBD. Só que assim, vamos parar para pensar. O encéfalo, ele também, se a gente for falar, ele tem várias partes, é um dos órgãos mais complexos de todo o corpo. Então, tem receptores do CBD em todas as partes do encéfalo. E aí você vai ver, vai entrar em neuroanatomia, gânglios da base, cerebelo, região frontal, sistema límbico, e, inclusive, o primeiro tipo de CBD localizado, porque tem o CBD tipo 1 e o CBD tipo 2. Lá no estudo, lá no começo, foi identificado primeiro esses aqui, o CB1, mas a gente sabe que tem CB1 e CB2 no cérebro. Então, isso uma ideia assim, aonde que está isso? Quando a gente fala no cérebro, então, que tem, aí abre tudo que a Bárbara falou. Puxa, Eugênio, se tem CB1 e CB2, que são os receptores do cérebro, praticamente todas as doenças neurológicas e praticamente todas as doenças psiquiátricas, lógico, estamos falando em cérebro, vão ter algum tipo de... vão ser afetadas pelo uso do CBD. Daí você escolher, daí você vê a dose, daí você vê a qualificação, daí você vê o tipo de doença, isso é um outro departamento. Eu só estou dando um panorama da localização no cérebro, que é onde que está o nosso sistema endocannabinoide no cérebro. Eugênio, acabamos aí no sistema endocannabinoide no cérebro? Não, por isso que vem o desenho. Nós temos sistema endocannabinoide no corpo todo. Então, temos no parte digestiva, nós temos no pâncreas, temos no intestino, temos nas vias biliares, tem todo o sistema digestivo. Temos no sistema endócrino, temos sistema endocannabinoide na pele. Na pele nós temos sistema endocannabinoide. Então, isso aqui é só um desenho. Esse livro aqui ele é um pouquinho mais complexo, que ele diferencia as partes e os tipos de canabinoide. Mas, uma visão um pouco mais fácil, tudo para a gente só começar a situar. É esse desenho aqui. Então, pronto. Ó, que é geralmente tirado de livros. No cérebro, nos olhos, entendeu? No corpo, na parte digestiva, em todo o organismo humano. Então, Eugênio, do que a gente está falando? A gente está falando de um sistema que está no corpo todo, no organismo inteiro. Isso pensando numa materialidade de órgão.
Eu ainda não estou falando da intimidade disso, que quando a gente fala da intimidade de órgão, a gente está falando nas menores partes, que são daí as células. Eu ainda estou falando dos órgãos, só para a gente se situar. Eugênio tem no cérebro, que é isso que está, que inclusive as principais situações todas acabam pensando em neurologia e psiquiatria e sono, acabam aqui, né? Só para a gente repensar a materialidade. Mas uma das coisas muito importantes, eu tenho mais de 70 pacientes usando já canabinoides. A parte digestiva, o uso de canabinoides na parte digestiva, dispepsia, dores, síndrome do colo irritável, que inclusive a medicina tem remédios, mas os remédios não são tão bons. Aqui também tem um tratamento relativamente fácil de fazer, certo? E uma parte para ser lembrada. Isso aqui só um adendo de possibilidades. Uma outra coisa que parece curiosidade, mas só para a gente entender, no leite materno tem endocannabinoides. Então é importante a gente ter essas informações, porque a gente ainda tem, a certos graus, como veio uma cultura negativa a respeito dessa ciência, que é uma ciência que está tomando conta no mundo todo, é importante que a gente saiba que o endocannabinoide está na gente. A gente já veio com isso de Deus, entendeu? Está no nosso DNA. Então, é importante que a gente saiba isso. Então, posicionado o cérebro, tem no coração, pouco, mas tem no coração, tem no fígado, tem no sistema digestivo, tem na pele, então, é um sistema que está no corpo todo, no corpo todo. Então, essa é a materialidade em órgão, organizacional dos sítios de localização. Então, isso é o geral, assim. O que eu quero dizer que, assim, se a gente for para uma parte menor, qual que é a menor parte do organismo? Todos os organismos e todos os tecidos acabam tendo uma célula. Então, tem as células do cérebro, principalmente, as células do pâncreas, as células de qualquer órgão do corpo humano. Todas as células, a gente estudou lá, elas são feitas parecem 2 palitinhos de fósforo nos livros de microscopia eletrônica, que é uma mistura, que a parede celular, que ela já vou mostrar a fotografia, a microfotografia, ela é feita de uma gordura e de uma proteína. Então, a nossa parede celular, ou seja, o que protege a nossa parede, o nosso corpo, a nossa célula, é a parede celular, é o que envolve. E dali, daquela partezinha da parede celular, principalmente na parte lipídica daquilo, que vão começar a ter as reações químicas que vão organizar todo o sistema bioquímico do sistema endocannabinoide. Eugênio, por que essa explicação? Desculpa, porque como a gente está no adiantar da hora, e tem a ver com o que você está falando aí, né? Eu gostaria de saber se eu posso fazer uma pergunta que tem várias pessoas colocando, né? Que é o seguinte: o CBD para tratar ansiedade, insônia e dores, né? Quais os benefícios dele na aplicação para essas coisas? Por que eu quis colocar essa macro primeiro? Porque, na realidade, a história começou, mesmo se você for estudar do ponto de vista histórico, o uso do cânhamo, o cânhamo era para dor, o cânhamo era para essas insônias, para essas queixas mais comuns da humanidade. Começou, isso tem na China, tem no Japão, tem na África, tem no mundo todo. Então, assim, essas queixas que agora a gente associa com o mundo moderno, que é insônia, dores e ansiedade, são as queixas já seculares que a cannabis ela é excelente. E eu, como especialista, e também já tenho muitos pacientes, as indicações mais fáceis, mais verdadeiras e, assim, mais possíveis dentro do dia a dia. Eu entendo também, até para acrescentar algum grau de informação à resposta, essas condições mais complexas
epilepsia, outras doenças, assim, normalmente você que não é médico, você não vai medicar isso, porque vai precisar sempre do auxílio do neurologista. Normalmente são pacientes que estão usando 2 ou 3 remédios de uso psiquiátrico também. Então, assim, você vai entrar nisso? Provavelmente não. E essas outras indicações, que são essas indicações mais comuns e também mais extensas, que vão ter mais pessoas precisando, que é a esmagadora maioria das prescrições, é sono, ansiedade e dores, como inclusive a Bárbara muito bem falou, as dores neuropáticas. Que, no fundo, as dores neuropáticas, os médicos tratam com anti-inflamatórios que têm vários efeitos colaterais. Pode entrar com os opiáceos, que também tem vários efeitos colaterais. Pode usar a pregabalina, que também é utilizado e, de repente, não tem tanto efeito. E outras medicações que não têm, inclusive, a segurança do CBD. Como eu estava falando no CBD, localizando ele no cérebro, é importante uma coisa muito marcante da segurança do CBD. O cérebro, que a gente vai chamar de encéfalo, ele tem a parte do que é o tronco cerebral, que é um tronco mesmo, que é o que segura o cérebro. Ali no tronco cerebral, a gente tem os reloginhos, que é onde funciona mais o corpo, onde regulariza, é o regulador, tanto da função cardíaca quanto da função respiratória. Então, no tronco cerebral estão os reloginhos da função cardíaca e da função respiratória. E ali não tem receptores que vão ser afetados do CBD. Então, a gente não vai ter no CBD, que nem a Bárbara falou, esse é o ponto de segurança disso, porque você não vai ter parada cardíaca. Eu sou cardiologista, você não vai ter complicações sérias usando isso, principalmente nessas condições, ansiedade, sonos, é uma situação segura. Não sei se consegui responder. Sim, e acho importantíssimo você ter comentado isso, porque hoje nós temos aí no paracetamol, que inclusive é proibido nos Estados Unidos, e outros medicamentos anti-inflamatórios, né? Situações que podem ser situações que eventualmente podem ser resolvidas com CBD com mais segurança, né? Eu gostaria de poder estender a nossa conversa hoje, mas nós temos que salientar que o objetivo é chegar a 1 hora, né? A gente não passar muito de 1 hora no nosso tempo. As palavras do Dr. Eugênio são fantásticas, eu acho que vai merecer aulas sobre isso, inclusive, né? Porque foi muito interessante essa sua explanação, né? O Dr. Moser também nós tínhamos convidado, e ele acho que teve algum problema para estar aqui conosco hoje, né? Mas também, já no adiantar da hora, eu só gostaria de lembrar o seguinte, tá? A questão do credenciamento, tá? Se você tem interesse em se credenciar, porque você não vai ter que ter esse nível de conhecimento todo que está sendo exposto. Na verdade, você vai ser a pessoa que vai, através de uma anamnese, dar acesso aos seus pacientes para que eles possam fazer uso, e você vai acompanhar. E com o tempo você vai adquirindo mais conhecimento sobre isso e vai auxiliando os seus pacientes a poderem utilizar o medicamento de forma segura, tá? Então, deve estar sendo colocado aí nas mensagens, tá? O WhatsApp, né? Para vocês poderem solicitar o link de credenciamento e solicitar o voucher, o número. Vocês vão precisar desse código na hora que for se credenciar, para ter esse desconto de R$640 por R$224 ou R$292 se você é associado ao Sintalpar, tá? Podendo pagar isso de forma parcelada. Então, o WhatsApp deve estar aí sendo mostrado para vocês nas mensagens, mas vamos lá. 41 37 98 5589. Através desse WhatsApp, você consegue solicitar esse link, tá bom? Para quem está Último comentário, Wagner, posso fazer? Por favor. Último comentário para esses novos prescritores.
Essas 3 condições são as condições que eu mesmo, nesses meus mais de 70 pacientes, são as condições que eu mais uso nos meus próprios pacientes. Insônia, dores no corpo e ansiedade, entendeu? Com doses que realmente são doses pequenas que resolvem isso e dão uma qualidade de vida para o paciente gigantesca. Tanto é que você começa a fazer, vem outros familiares, vem amigos, as pessoas começam, puxa, porque as pessoas fogem, começam a sair de diazepam, frontal, esse tipo de remédio que não dá, inclusive, esse conforto. Então, esse que fica a dica aqui para os novos prescritores. Esse é o foco que é relativamente fácil de fazer, mais seguro e, inclusive, com doses pequenas. Então, obrigado. Então, lembrando, vocês vão ter a oportunidade de estarem fazendo a solicitação da prescrição, né? E existe uma forma de fazer isso, vocês recebem treinamento para isso. Hoje existe um mercado com demanda para isso, e o objetivo nosso, inclusive, é poder até direcionar para vocês, conforme esses pacientes aparecem na plataforma, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Vamos proximamente, a gente está organizando a cada 30, 60 dias esse evento, essa live. Hoje nós tivemos a participação da Bárbara, da CB Pharma, excelente explanação. Agradeço, doutor Eugênio, muito didático, né? E a todos uma boa noite. E contamos com vocês no credenciamento lá e que vocês tenham a oportunidade de ter uma ferramenta terapêutica auxiliar aos seus pacientes e que vocês tenham a oportunidade de ter uma remuneração adicional ao que vocês fazem hoje aí na terapia de vocês, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite.